ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Visita na Record. É a nossa sala de estar que hoje também, mais uma vez, te aguarda pela hashtag Visita na Record. Durante as nossas visitas por aqui, você também pode fazer o seu comentário, pode interagir com a gente na sua rede social favorita. Nós vamos começar a edição de hoje falando sobre a importância das vacinas, combatendo a desinformação sobre esse assunto. Quem visita a gente é o médico infectologista Dr. Taylor Olivo. Seja muito bem-vindo, doutor. Agradeço o convite, Thaís, e espero que a gente possa ajudar o público a compreender melhor e procurar mais as vacinas, né? Que hoje a gente vive uma situação bem complexa. Bem complicada. Aliás, doenças que estão voltando porque o pessoal não está vacinando. A gente vai esclarecer tudo isso para você hoje no Visita. Então já senta no sofá e fique de olho, ó. Porque falou em vacinas, muita gente aí, talvez você, já vai lembrar daquela, né? Que salvou muitas vidas nessa pandemia, a vacina contra a Covid-19. Que, por outro lado, foi tão criticada também, alvo de muitas fake news. Tem também a vacina da gripe, que muita gente acabou de tomar, está tomando, todo ano aí faz questão de se imunizar. E as vacinas do nosso calendário, né? Calendário adulto, principalmente também o calendário infantil. Como jornalistas, esse é o nosso papel de reforçar tudo isso para você aqui. Doutor, para começar essa conversa, falou em vacina, essa é a maneira mais segura e mais eficaz de se proteger contra doenças infecciosas, segundo a ciência, certo? Não tenha dúvida, é a mais barata também. Se você for pensar todo o gasto público que a gente tem com doença, né? Então cuidado de UTI, cuidado com internação, o uso da vacina ele é infinitamente menor de gasto do que o tratamento de alguma doença. Inclusive aquele pessoal que tem comércio, que pode de repente pagar para os seus funcionários, que eu acho legal, diminui o número de dias perdidos de trabalho. Então isso melhora também para quem tem lá sua empresa, seu comércio, que hoje sofre bastante por conta da pandemia. E o que é a vacina? É o vírus vivo? É o vírus morto? Como é que é? Varia? Hoje a gente tem um monte de tipo de vacina, né? A gente tem desde vacina de vírus vivo até vacina de vírus inativado, que a gente fala, né? Antigamente, as mães já faziam isso, às vezes lá na varíola que a gente estava conversando. Que foi onde começou essa história da vacina. Exato, as mães pegavam um raspado da lesão, né, da varíola e aplicavam nas crianças. Então, isso já era um início da vacina. No Brasil, no começo do século XX, lá em 1900, a gente teve a revolta da vacina por conta da vacina da febre amarela. Então isso já vem de um tempo. Então a gente tem os dois tipos de vacina. Algumas são indicadas para todos, qualquer um pode tomar, e outras têm alguns cuidados específicos. Doutor, e quanto tempo uma vacina fica pronta, né? Nesse momento de pandemia nós tivemos aí algumas exceções mais importantes, verificações da ciência, mas é um estudo que ele é continuado, né? Ele é muito específico ali, ele dura tempo e os cientistas se debruçam, é exatamente assim, é algo muito sério. Exato. Depende muito, o tempo de uma vacina ficar pronta depende muito do grau de investimento, né? Então a gente tem vacinas como a da Covid, por exemplo, que foi muito rápido. Ah, não teve tempo, é experimental. Não. Você tem já um protocolo bem definido pela Organização Mundial da Saúde para a produção de vacinas e para a gente ter segurança, e toda vacina que ela é aplicada, ela é acompanhada por um tempo depois, né? Então, vou dar um exemplo para a gente, né? A gente teve a vacina, todo mundo fala de querer a vacina de dengue, por exemplo. A vacina de dengue é muito imunogênica, ou seja, ela produz anticorpo de defesa. Mas depois da comercialização foi visto que só tem um tipo de vacina hoje que está liberada. Mas depois da comercialização se viu que quem nunca tinha tido dengue não poderia tomar a vacina, porque aumentou o risco de dengue grave enquanto pegou a dengue. Já a vacina de Covid não teve esse problema. Então todos os estudos posteriores de acompanhamento por enquanto não mostraram nada. Então nem toda vacina pode ser comercializada para todos, né? Então, tem essas diferenças também, mas todas, quando são liberadas com segurança que não vão lhe causar nenhum problema grave. Nós não somos usados como laboratórios? Jamais. A natureza faz isso com a gente, né? Claro que se a gente for pensar em produção de vacina, ela é muito séria,
né, muito séria, tanto que a gente tem um programa nacional de imunizações que é muito completo, que as pessoas estão esquecendo de utilizar e que tem trazido risco principalmente para as crianças. E doutor, como é que a gente pode entender esse momento, né? Porque você aí está acompanhando a gente, já viu que a gente voltou com a vacinação do sarampo, inclusive nas crianças. Por que tem doença que está voltando? O que está acontecendo? Acabaram se juntando algumas situações muito específicas. Então, as pessoas, muitas vezes, os pais, as mães, os pais, ficaram preocupados e, de repente, dá uma outra vacina junto com a vacina de Covid. Existe segurança para você fazer isso depois de um tempo. As pessoas ficaram com medo de levar as crianças ao serviço de saúde também para vacinar. Mas isso já vem de um tempo, a baixa procura por vacina já vem de um tempo. Desde 2015, 2016 já vem caindo a procura. Por quê? As doenças sumiram e as pessoas entendem que a doença sumindo é porque não existe mais. Pelo contrário, a doença não está aí porque a maioria das pessoas está vacinada. Então, por exemplo, se a gente pegar a vacina de gripe, né, que hoje é aplicado para alguns públicos, se a gente aplicasse para uma quantidade maior de pessoas, provavelmente a gente ia ter uma segurança de não ter esse vírus circulando por um bom tempo. Né? Não precisaria da vacina todo ano, por exemplo? Não digo de todo ano, porque o vírus tem algumas mutações, mas a gente conseguiria que os hospitais não ficassem lotados, a procura pelo sistema de saúde diminuísse e a gente tivesse o atendimento prioritário para quem precisaria mesmo. Para quem ainda não se convenceu que precisa levar o seu filho, a sua filha, a pessoa que tem como responsável para tomar a vacina contra o sarampo, por que essa doença está voltando? O que é o sarampo? De onde ela vem? Como ela é transmitida? O sarampo ele é um vírus também, igual o vírus da Covid, por exemplo, que se transmite muito fácil por via aérea, né, no contato muito próximo, e ele chegava a ser até mais transmissível que a cepa Ômicron, né? Que é a cepa da Covid, desculpa. A cepa Ômicron, ela é mais transmissível que o sarampo, mas transmite muito fácil. Só que ele não sofre mutação. Então, o sarampo que a gente está tendo agora é por conta da baixa cobertura vacinal e não porque o vírus sofreu alguma mutação. É muito importante que as pessoas procurem para diminuir a circulação. E quantos por cento a gente precisa vacinar de população? Pelo menos 90% das pessoas tem que estar totalmente vacinada para impedir surtos de sarampo e óbitos, principalmente nas crianças. E no caso, as crianças, porque já está no calendário delas, é isso? Muita gente não levou nessa pandemia. Exatamente. Sarampo faz parte do calendário oficial, poliomielite, que a gente está com uma cobertura muito baixa e pode voltar no Brasil, também está com uma cobertura muito baixa. Né? A gente tem outras vacinas que são gratuitas, difteria, tétano, coqueluche, a própria vacina de varicela, né? Que pode ser grave em crianças pequenas. Então, tudo é gratuito. Doutor, o que o sarampo causa e a poliomielite também, que é grave, né, nessas doenças que estão voltando, que pode voltar no caso da poliomielite? O sarampo, o principal problema dele é causar lesão cerebral, né? Então, a gente pode ter uma meningite, uma meningoencefalite, isso levar a sequela. Às vezes essa meningite, essa encefalite, que é essa inflamação cerebral, ela se manifesta depois de um tempo, não é logo de imediato. Então você pode ter esse problema depois, né? E a poliomielite, ela pode causar paralisia, principalmente nas crianças e adolescentes, inclusive levar a parada respiratória, porque paralisa o músculo de respiração. Então, se a gente tiver interesse, for lá no Google, né, que hoje a gente encontra tudo na internet, e procurar como que foi a poliomielite lá atrás, a gente vai ver aquele monte de criança dentro de pulmões artificiais, de tubos, para tentar manter essas pessoas respirando, porque na época a gente não tinha UTI com ventilador mecânico. Então, a gente pode ter novamente uma situação caótica em relação a essas crianças. Gente, é importante reforçar que as nossas unidades de saúde, no município que você estiver, elas estão disponíveis para esclarecer todas as dúvidas. Muitas vezes você não sabe se a sua criança tomou, se está na hora, com quantos anos tem que tomar. A do sarampo, ela está numa campanha agora, né, em todos os nossos municípios, então a qualquer momento você pode chegar no posto de saúde, né, dentro do horário de atendimento, com o documento em mãos e tomar essa vacina que é importantíssima para que essa doença não volte com toda a força como foi no passado, mas é importante também você olhar no calendário em geral e falar ali para o posto de saúde, para quem está no posto, como é que eu posso atualizar isso aqui, né? Aquela preocupação, ela precisa existir, doutor. Não dá para deixar de lado mais. Já foram 2 anos aí difíceis para muita gente e a gente precisa se atentar, se alarmar o quanto é urgente
fazer exatamente isso, você se atualizar no calendário vacinal. Exatamente. Hoje, com os postos de saúde, com essa ligação entre eles de informação pela internet, hoje você consegue saber quais vacinas você tomou num outro posto, o outro vai saber. Então, você tem que ter o seu controle, é importante que você faça o seu próprio controle e que o posto tenha também, porque só assim os serviços municipais de saúde vão conseguir ter controle de como está a cobertura de vacina no seu município e evitar que a gente tenha situações de caos novamente no sistema de saúde como um todo. Mas, doutor, período de pandemia, vamos supor que é a sua situação aí. Nossa, uma conturbação, perdi esses registros, perdi minha carteirinha, chego lá na saúde, não consigo as informações. O que é o ideal? É a gente tomar as vacinas novamente, as vacinas básicas do calendário? Como é que funciona? Exatamente. Quando a gente perde totalmente esse controle, não tem problema você revacinar. As vacinas, elas não trazem qualquer tipo de dano, não levam a qualquer tipo de sequela e você revacinar, você vai dar chance para o seu sistema imunológico estar realmente reagindo novamente, independente de quantas vacinas você tomou. Então, se você não sabe, é melhor nessa situação você revacinar e estar com a sua saúde garantida. Perfeito. Agora, para a gente esclarecer mais um assunto que muita gente se pergunta aí. Tá tudo certo com a minha criança, calendário infantil, ok. Mas adulto também precisa de vacina, doutor. Quais são as principais aí? Se a gente for pensar em adultos, a vacina de gripe é muito importante, né? Então, o Estado de São Paulo tomou algumas condutas nos anos anteriores de vacinar todo mundo. Pode ser que isso aconteça novamente, mas se não, ela é disponível na rede privada, né? A quadrivalente. A gente tem vacina contra pneumonia, que é muito importante para a redução de doenças graves, principalmente em idoso, né? Temos a vacina de varicela, a vacina para herpes zoster. Hoje ela não pode ser aplicada para todos, mas a gente já tem uma nova vacina para herpes zoster saindo, que provavelmente vai ser um público maior. Essas são as principais que a gente tem. Lembrando que a vacina de herpes zoster realmente não tem no sistema público e só no sistema privado. E a vacina de pneumonia só para públicos muito específicos no sistema público, se não só no sistema privado. Doutor, para a gente brincar aqui, injeção de graça até na testa, é isso? Quando a gente fala em vacinas, com certeza. Então tá dado o recado para você, vacina com certeza, minha gente. Não tenham dúvidas de que esse é o sistema mais eficaz, é a proteção mais eficaz e mais barata também para a gente se proteger e também proteger toda a comunidade. Doutor, obrigada por estar aqui no Visita. Volte outras vezes para esclarecer mais dúvidas. Agradeço mais uma vez o convite e espero que a gente possa sempre trazer informação de qualidade para o público em geral. Obrigada. Esse é o nosso Visita, mas esse é só o primeiro bloco, hein? No próximo você vai saber mais sobre o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Não sai daí.